Fala galera, beleza? Murilo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Day Trade e como operar retrações de Fibonacci para ganhar dinheiro no Day Trade. Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Começando, eu acho que eu vou começar aqui já tirando inclusive o nosso gráfico, deixando o fundo mais escuro, para a gente entender o que é uma retração. Vamos começar com uma tendência de alta. Uma tendência de alta ela é formada por topos e fundos ascendentes, ou seja, o mercado sobe cada vez mais e cai cada vez menos, né? Então, se a gente tivesse mais uma quedinha aqui, esses seriam os topos e fundos ascendentes. O mercado ele está subindo cada vez mais, né? E caindo cada vez menos, tá? Então, é muito importante que você entenda isso, o que é uma tendência. Uma tendência, ela é basicamente um movimento no mercado onde a gente tem topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Claro, a gente poderia ter uma tendência de queda, onde o mercado ele tem topos e fundos descendentes. Ou seja, ele cai cada vez mais e sobe cada vez menos. Então ele sobe um pouquinho para cair mais, né? Sobe um pouquinho para cair mais. E aqui a mesma coisa, né? Ele cai um pouquinho para subir mais. Então, o que as retrações elas podem nos fornecer em termos de operação no day trade? As retrações, principalmente as retrações baseadas em Fibonacci, elas podem apresentar para nós grandes oportunidades no mercado de day trade, né? Porque você entra a favor da tendência, então você sempre entra no mercado quando ele está dando aquela realizada, aquela aliviada, como aqui nesse ponto, né? E você está a favor da tendência. Então a gente já vai falar um pouco sobre a tendência. Daqui a pouquinho a gente vai falar como identificar, como ter a certeza de que você está indo a favor da tendência. Mas o mais importante é entender que você vai estar pegando o mercado naquela aliviada, né? Naquela respirada. Então eu vou tirar aqui todos esses pontos para a gente começar a falar um pouco mais enfim, dessa concepção de retração e de por que essa retração acontece. Vamos imaginar que o mercado, vou apagar essa tendência aqui de baixa só para vocês não se confundirem, tá? Então vamos imaginar que o mercado está em tendência de alta, beleza? Então a gente está com o mercado cada vez subindo mais. O que acontece? Quando a tendência de alta ela está começando, muitos players ainda não sabem, né? Se é uma tendência de alta realmente, se, enfim, se é um movimento de falso rompimento, o que está acontecendo exatamente. Então a maior parte dos players fica de fora desse primeiro movimento. Os que entraram, boa parte dos que entraram, acabam colocando lucro no bolso. E quando eles colocam lucro no bolso, é natural que o mercado dê uma respirada. Então o pessoal que comprou aqui embaixo, ou que comprou aqui, ou que, enfim, estava no mercado quando o mercado estava caindo, às vezes esse mercado estava vindo numa tendência de queda, né? A gente não sabe, o mercado estava consolidado, estava lateral. Então, esse primeiro movimento a gente tem todos os players que, enfim, estão no lucro ou que estão praticamente no break-even, querem sair do mercado, eles saem. Então, isso dá um pouco de alívio para o mercado. Então, a galera que sai, vai saindo do mercado, vai colocando suas posições para vender e isso dá alívio para o mercado, é totalmente natural. No segundo movimento, a gente tem a mesma coisa. É o pessoal que compra, por exemplo, nesse rompimento aqui, né? E que, enfim, compra nesse ponto aqui, que comprou nesse ponto aqui. Todo esse pessoal, quando o mercado já chegou nessa faixa, nessa região aqui, começa a soltar uma parte das posições ou totalmente as posições, sendo day traders ou sendo, enfim, position traders. A gente não sabe onde os outros players do mercado compraram a posição, né? Então, e a gente também não tem interesse nisso. A gente só precisa entender o movimento. E o movimento basicamente é esse. Eles estão colocando lucro no bolso ou estão realizando aí, soltando uma posição que foi tomada há muito tempo. Então é natural que o mercado faça esse tipo de movimento. É totalmente natural que o mercado ande em topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, né? O mercado ou vai andar de lado, vai ficar ali derivando, que a gente chama, sem nenhuma tendência consolidada, ou ele vai estar andando em tendência, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, ou topos e fundos descendentes, tendência de queda.
O mercado é natural que uma parte dos players solte, né, vá realizando seus lucros, vá colocando lucro no bolso conforme o mercado está subindo. Então isso é totalmente normal, beleza? É muito importante que vocês entenderem que uma retração, ela não é o fim de uma tendência, ela é simplesmente um movimento no meio da tendência. Né? A gente tem uma tendência de alta, é totalmente natural a gente ter uma retração, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, durante esse movimento aqui, com muito medo. Né? E é justamente isso que os grandes players querem. Eles querem que todo mundo entre em pânico, porque eles começam a soltar a posição. Aqui, todo o restante da manada vem e solta junto, fala, não, isso aqui vai acabar a tendência, e eles vão lá e recompram mais barato, começam a recomprar e o mercado começa a subir de novo, e lá vamos nós para mais uma tendência de alta. Então eles estão simplesmente brincando com o resto da manada, né? É claro que não são todos os players, eu não estou falando, eu não acredito nesse tipo de teoria da conspiração, mas você tem muitos players grandes que estão com uma posição considerável fazendo isso, né? Soltando uma posição maior, vai soltando, 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 o pessoal vende, 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 eles recompram mais barato. Então, você tem que entender que esse tipo de movimento, né, de retração, é o melhor movimento que existe dentro do mercado, porque te dá a oportunidade de entrar em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. Então você entra na tendência, mas durante esses movimentos de retração. Agora que você já entendeu tudo isso, como a gente vai desenhar as retrações de Fibonacci, como a gente vai utilizar as retrações de Fibonacci para, enfim, para desenhar, né, os possíveis pontos de entrada. É muito simples. Você vai ligar, conforme a gente ligou aqui, agora sim eu vou apagar tudo, a gente está falando de topos e fundos. Então a gente tem um topo, depois a gente tem uma retração, e o mercado começa a subir de novo. Mas a gente não sabe o que ele vai fazer exatamente, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode traçar o nosso topo e o nosso fundo. E aí, quando a gente marca esses dois pontos, a gente tem algumas retrações sendo desenhadas para nós através do Fibonacci, que, como vocês sabem, trabalha com números lá que são números muito interessantes, que vêm desde enfim, de muitos séculos, né? A teoria do Fibonacci, eu tenho até um vídeo falando disso daí. E porque enfim, existiam outras concepções de Fibonacci que já eram usadas na Grécia, enfim. Mas isso daí é para outro vídeo. O importante é você entender que o Fibonacci ele realmente funciona, são conceitos matemáticos e o Fibonacci ele funciona no day trade, tá? Então, vamos lá marcar o topo e o fundo. Vamos fazer isso na prática? Super fácil. O que a gente vai marcar? Um topo e um fundo, né? Vamos imaginar que a gente não sabe o que vai acontecer no mercado. Ficou até bem legal da gente marcar, porque a gente consegue marcar os dois pontos aqui. A gente teria marcado aqui e aqui o último fundo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo o mercado, lógico, em uma tendência de alta. Vamos marcar o último movimento, a última pernada do mercado, que a gente chama. Eu acho que é sempre importante você marcar a última pernada. Você está olhando um time frame de 15 minutos? Olha o último movimento. Não adianta você marcar o ponto daqui até aqui, porque aí é muito longe. Né? Você sempre tem que marcar essa última passada do mercado, esse último movimento de alta. Por quê? Porque a gente tem a expansão, né? A tendência, depois a retração, o movimento mais forte, a retração. Beleza? Então a gente marcaria nesse topo, porque é o topo, e aqui no fundo, que é o último fundo. Né? Super simples. Beleza? Como ficaria? Marcando esse Fibonacci aqui até o topo, a gente teria esses pontos. E agora é muito interessante conversar com vocês desses pontos, por quê? Porque muita gente erra e acha que você deve comprar, ou você, numa tendência de alta, obviamente, que a gente está vendo aqui uma tendência de alta. Assim que o mercado bate no 23,6, assim que bate no 38,2, assim que bate no 50, e você vê que esses pontos estão sendo respeitados. E outros falam, não, você tem que esperar até o 61,8. E muita gente vai defender, enfim, mostrar estatisticamente vários resultados. Gente, não se liguem nisso. O que vocês têm que perceber
é o price action, é o movimento dos preços e só. Como assim, Murilo, o movimento dos preços? Você traçou o seu Fibonacci? Legal, você traçou o seu Fibonacci. Então agora você tem possíveis pontos de reversão do mercado, certo? O que você vai esperar? Você vai esperar esse mercado mostrar que ele começou a andar de novo. Ou seja, ele dá uma pernada para cima. Não interessa, você nunca vai pegar a faca caindo, que a gente chama. Quer fazer o quê? Buscar esse mercado e tentar adivinhar onde esse mercado vai parar. Você não sabe onde o mercado vai parar, você não sabe se ele vai parar nesse ponto, se ele vai parar nesse ponto, você não sabe se ele vai bater nesse ponto, e isso não interessa. Por quê? Porque você está vendo uma tendência de alta. Em uma tendência de alta, você vai ter os movimentos bem longos do mercado. Então você vai ter esse movimento aqui de realização, de retração, ele vai ser só uma partezinha, porque você vai ter um novo movimento de tendência de alta. Então você não precisa pegar na mínima. Esquece isso de comprar na mínima. Você não precisa comprar na mínima. Você precisa comprar num bom ponto. E qual é o bom ponto? É aquele ponto onde o mercado mostrou que ele respeitou o Fibonacci. Então você vai comprar na hora que o mercado fechar aqui. Pô, você não comprou na mínima? Não. E você não precisa se preocupar em comprar na mínima. Você tem que comprar depois de um belo sinal de continuação do movimento. Então o mercado caiu e aí ele deu um sinal de que vai continuar o movimento. E aqui que você compra. Tá? Além disso, de saber exatamente esse ponto de entrada, o que mais é importante? É importante você sempre manter sua relação de risco-retorno de 1,5 para 1. Ou seja, eu entrei no mercado aqui, certo? E aí eu vou colocar o meu stop, porque a gente sabe que é importante usar o stop loss. Onde vai ficar meu stop loss? Vai ficar abaixo da minha retração, abaixo da minha entrada. Então a gente tem essa faixa de risco, né? Então esse é o nosso risco, esse daqui é o nosso potencial de risco. Qual que tem que ser o nosso potencial de retorno? Tem que ser 1,5 vezes isso. Então a gente tem que entrar com potencial de retorno de no mínimo 1,5 vezes esse tamanho, essa projeção. Então a gente tem que projetar isso daqui 1,5 vezes para cima, porque assim a gente tem a certeza de que a gente está trabalhando com um risco, retorno, com uma gestão de risco que faz sentido para o mercado. Nunca trabalhe com uma relação de risco-retorno menor do que 1,5 para 1. O ideal, 2 para 1. Se você trabalhar com 1,5 para 1, você não está no ideal, mas você já está, enfim, à frente de muita gente no mercado que acha que tem que, enfim, acertar mais do que erra. Você não precisa acertar mais do que erra para ganhar dinheiro no mercado. O que você tem que fazer é trabalhar com uma gestão de risco de 1,5 para 1 no mínimo, assim você já vai ter grandes chances, tá? Então, esse tipo de leitura que você deve fazer no Fibonacci. Você tem que esperar o mercado mostrar a reversão e na hora que ele mostrar a reversão você entra. Você não precisa se preocupar em entrar na mínima, você está entrando numa tendência de alta e você está utilizando o nosso 1,5 para 1. Então, já que você está usando 1,5 para 1, você não precisa se preocupar em ganhar muito mais do que você perde. Você não precisa, se preocupar em acertar muito mais do que você erra, porque quando você ganhar, você vai ganhar $150, e quando você perder, você vai perder 100. Então, mesmo que as coisas deem um pouquinho errado, às vezes você não acerte todas as operações, você acerte metade das operações, você vai ganhar dinheiro, tá? Então é isso que você tem que saber, sempre ir com a tendência. Se você quer uma dica bem legal, utilize o MACD. Então, vem aqui, insira o MACD, né? Um oscilador muito fácil de você ver a tendência. Ele está acima de 0, você vai ver que a tendência é de alta. Então, só entre quando a tendência for de alta. Aqui a gente vê o MACD, né? Você tem um eixo 0, se você não sabe como usar o MACD, você tem um eixo 0. E abaixo do 0 a tendência é de queda, acima do 0 a tendência é de alta, resumidamente. Compare vários time frames para ver qual é a tendência em vários time frames. E no time frame principal que você está operando, tenha certeza de que a tendência é de alta. Se você está indo numa retração, né, nessa queda aqui, você tem que ter a certeza de que a tendência é de alta. E da mesma forma, se você estiver indo numa tendência de queda, o MACD é importante que ele esteja abaixo de 0 e que você trace os pontos da mesma maneira. Então você trace os pontos ligando os topos e fundos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!